Olá, meus irmãos. Graças a Deus, mais um momento juntos através do estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, onde o tema da nossa revista é Eliseu, quando a adversidade é a falta de recursos. A nossa lição já se encontra disponível desde terça, quarta-feira, no nosso WhatsApp, no nosso grupo. E também hoje eu postei mais uma vez para aqueles que não tiveram oportunidade de abrir, podendo abrir hoje. Já fiz a postagem também da nossa revista. E então o tema da nossa revista é Eliseu, quando a adversidade é a falta de recursos. Nós temos, através desse trimestre na Escola Bíblica Dominical, estudado a vida dos nossos antepassados e personagens bíblicos, como Abraão, Moisés, né, Davi, Elias, Eliseu e agora Eliseu. Estamos sempre associando a vida desses homens, né, porque eles eram homens como nós somos, né, e as adversidades que eles vivenciaram naquela época, né. Nesse caso aqui, na história de Eliseu, a adversidade foi a falta de recursos. Nós podemos perceber que nesse contexto bíblico aqui de 2 Reis capítulo 4, do versículo 38 ao versículo 41, que é onde o foco da lição está, ou seja, onde o autor da lição colocou como texto central, a situação de fome que pairava sobre o reino do norte, né, as 10 tribos de Israel, cuja capital era Samaria. E a razão pela qual aquela fome se estabelecia naquela região, né, para aquelas 10 tribos, era associado, segundo o texto, ao pecado daquele povo, ao pecado de idolatria, né, de ter outros deuses, além do Deus soberano, único e Senhor, como se revelou a Moisés através dos 10 mandamentos, né? E lá está escrito, primeiro mandamento, não terás outro Deus além de mim, né? Eu sou o Senhor teu Deus. E, portanto, o povo vinha sucessivamente falhando nesse aspecto. Então vamos ao texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41. Mas antes, vamos fazer uma oração. Diferentemente de qualquer outro tipo de ensino, esse ensino diz respeito às coisas de Deus, diz respeito à sua palavra, à sua revelação através da sua palavra. Portanto, é uma obra que não é minha, não é sua, não é nossa, é uma obra que pertence a Deus. Nós somos apenas instrumentos na mão dele, assim como Eliseu era. Portanto, oremos, pedindo a Deus que nos revele a sua vontade, nos permita alcançar a sua vontade e caminharmos sempre nela. Senhor Deus, muito obrigado pelo encontro igreja que se faz aqui hoje através da internet, através dessa ferramenta digital, Senhor, que apesar de estarmos longe, estamos perto, unidos pelo amor e pela misericórdia de Deus, pela comunhão do Espírito Santo. Fala, Senhor, através da Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a crescermos juntos como igreja que somos e nos permita, Senhor, a produzirmos os frutos do Espírito Santo, Senhor, que são tão relevantes e importantes na nossa vida, na nossa caminhada, na vida, Senhor, como discípulo de Jesus, como imagem e semelhança de Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. O texto, né, de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41, é o texto central desse tema, é um olhar para um momento na vida de Eliseu, do profeta Eliseu. Diz assim: depois Eliseu voltou a Gigal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça
um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: Homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: Sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Veja que o cenário é um cenário de fome, um cenário de dificuldade. Nós sabemos que nos dias que antecederam Eliseu, nesse momento, Elias já havia trazido uma mensagem, né, para o rei, né, de que não choveria, né, e portanto haveria uma seca. E havendo seca também vai haver fome em razão de que o fundamento daquela economia era um fundamento na agricultura, né? Eles viviam da agricultura. Eles tinham gados, também tinham animais, mas a agricultura é quem sustentava e o animal se alimenta da agricultura. Portanto, havendo fome, havendo seca, vai haver fome, então vai haver falta de recursos. Razão pela qual o tema da nossa lição é Eliseu quando a adversidade é a falta de recursos. Nós vimos na última aula ministrada, né, que a adversidade pode ser entendida, né, como um contratempo, como um obstáculo, como uma dificuldade que surge como um imprevisto, um aborrecimento, uma contrariedade ou mesmo um impedimento. Nesse caso, a adversidade era a falta de recursos, era a escassez, era a fome. Mas há coisas que matam mais rápido do que a fome. É o caso do veneno, né? É o caso daquele fruto da trepadeira que havia sido ofertado para alimentar os discípulos de Eliseu e, portanto, os discípulos a profetas, né? Havia uma escola de profetas ali, homens aprendendo teologia, né? Aprendendo as escrituras, né? Porque exerceriam a função de profeta, levando a mensagem de Deus ao povo, aos reis e assim por diante. Mas o fruto envenenado, ou seja, aquele fruto que não se prestava para comer, ele mataria mais rápido do que a fome. Então, por mais que a gente olhe a fome como algo tenebroso, existem coisas que são até piores, né? Como se envenenar. Nesse caso aqui, pela misericórdia de Deus, Eliseu agiu depressa, né? Pediu que colocasse farinha, né? Farinha de trigo, né? E a farinha, né, produziu o efeito de inibir o veneno que estava naquela comida e, portanto, aquele povo pôde se alimentar. Né? Um milagre, eu creio. Né? Eu não tenho explicações para dar a respeito do que aconteceu, senão que Deus operou através de Eliseu, como nós podemos perceber através da vida deste homem, né, deste profeta, deste homem de Deus, quantos milagres Deus fez através dele, até mesmo depois de morto, né? Os seus ossos, né, foram sepultados e por ter encostado nos seus ossos, a pessoa que havia morrido ressuscitou. Né? Veja que o poder de Deus se manifestou poderosamente na vida desse homem. Mas vale lembrar que existe um contexto histórico, nós estamos falando de quase 3.000 anos atrás, né? Nós estamos falando da história de um povo, o povo de Israel, um povo que foi formado a partir dos descendentes de Jacó, né? Que formaram tribos. Essas 12 tribos, permaneceram unidas durante o primeiro reinado,
né, o primeiro rei, que foi Saul, depois Davi e depois Salomão, né, filho de Davi. Mas o reinado não permaneceu único após a morte de Salomão. Quando o filho de Salomão, Roboão, foi assumir, né, o reino se dividiu. 10 tribos seguiram Jeroboão e Roboão ficou apenas com 2 tribos, Benjamim e Judá. E a capital do reino governado por Roboão era o reino do sul, foi Jerusalém. E o reino do norte, das 10 tribos, governada por Jeroboão, era Samaria. Acontece que outros reis vieram, né? Outros 5, 6 reis vieram, até que Eliseu estivesse ali entregando mensagens aos reis, né, de Deus, né, como Deus fez com Elias, né? Deus usou Elias para trazer a sua mensagem, a sua verdade aos reis daquela época. E Salomão não foi diferente. Salomão não, minto. Eliseu passou por 3 reinados. O reinado de Jorão, Gerá e Joás. Esses 3 reis compreenderam a vida de profeta do reino do norte, que era a vida de Eliseu. Pois bem, havia fome naquela terra, havia a melhor das intenções daquele servo que recebeu a incumbência, né, daquele discípulo de preparar algo para saciar a fome daqueles discípulos, aspirantes a profeta, que estavam ali ouvindo Eliseu, e ele lançou mão nos frutos de uma trepadeira que aparentemente aos olhos eram bonitos, eram graciosos, né? Mas da qual ele não conhecia, né? Ele foi sincero, sem dúvida alguma. Ele era inocente por não saber do que se tratava aquele alimento e ele desconhecia completamente que aquele fruto era venenoso, não podia ser consumido, ingerido, né? Mas isso não retira os efeitos nocivos do alimento que haveria de alimentar aqueles homens. Portanto, como bem disse alguém, né, a respeito do alimento, né, que havia morte na panela, ou seja, quem do alimento que estava na panela se alimentasse morreria. Então, nossa análise aqui, nosso olhar para esse momento é que, mesmo havendo boas intenções, mesmo havendo sinceridade naquilo que fazemos na nossa vida, as más escolhas podem levar ideais verdadeiros a se perderem. O ideal daquele servo, daquele aspirante a profeta, né, que recebeu a incumbência, era alimentar o povo, era fazer algo saboroso, algo nutritivo, mas nada disso impediu que ele cometesse um erro e o erro produzisse a morte, né? E, portanto, ideais verdadeiros podem se perder mediante as escolhas equivocadas, né? A referenciais falsos. O referencial daquele homem era aquele fruto da trepadeira, né? Esse é o referencial dele. Aquilo era bonito aos olhos, era agradável, deveria ter até bom cheiro, né? Mas ele tinha sabor de morte. E isso também nos remete, né, nos dias de hoje, né? Há muito alimento sendo dado ao povo, né, aos discípulos de Jesus, à igreja, a nós todos, né? Alimentos que encontram até
referências bíblicas, mas que não carregam o espírito do Evangelho de Jesus, ou seja, não carregam a mensagem do Evangelho de Jesus. São heresias, né? Exemplo disso no estudo teológico é o liberalismo, que tenta relativizar as verdades bíblicas, né? Temos também o secretismo, que é a entrada, né, de religiões dentro da fé cristã, né, através do misticismo, né? São influências, né, dentro das igrejas, inclusive, sendo pregadas e seguidas pelo povo, que são verdadeiros venenos, né, que geram a morte espiritual. Portanto, daí o cuidado de nós examinarmos as Escrituras incansavelmente, todos os dias, meditarmos a respeito da palavra de Deus, examinarmos aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo dito. Não é porque eu disse, não é porque o pastor disse, não é porque o bispo disse, é porque Jesus disse. Portanto, temos que olhar para Jesus, temos que examinar a palavra de Deus, as Escrituras e vermos o sentido de tudo para saber se realmente aquilo que estamos a aprender, a guardar, é algo que vem de Deus ou é um equívoco, né? Ainda poucos dias atrás, abrindo o portão para receber um técnico que veio fazer uma manutenção no fogão, encontrei a minha vizinha que professa a fé cristã, congrega em alguma igreja da qual eu não conheço o nome, e ela trabalha na área de saúde. Ela havia sido vacinada e ela contou: hoje eu fui vacinada. Eu falei: que bom que você foi vacinada. Ela falou assim: se bem que eu não precisava, né? Você sabe, né? Eu estou blindada. Olhando para mim como se eu soubesse do que ela estava falando, a título de que Deus não permitiria que nada acontecesse com ela. Eu olhei para ela e falei assim: não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Porque a nossa segurança está em Deus? Sim, está em Deus. Mas a vontade dele deve prevalecer em nossas vidas. Se for a vontade dele que eu fique enfermo, que eu venha a morrer, isso vai acontecer na minha vida. Isso não diminui Deus. Ele continua sendo quem ele é. Porque o que importa para Deus não é o tipo de morte que eu vou morrer. Até porque eu não sou melhor do que Jesus, não sou melhor do que Paulo, que foi decapitado, não sou melhor do que Pedro, não sou melhor do que João Batista, não sou melhor do que ninguém. Mas o que importa para Deus não é o tipo de morte que eu vou morrer, mas é o tipo de vida que eu vou viver. É por isso que nós estamos aqui, brigando pelo Evangelho, levantando a bandeira do Evangelho, nos alertando a cada dia, através das Escrituras, de que seguir a Jesus, né, com compromisso, com disposição, com amor, com misericórdia, com um andar que se renova a cada dia, através dos frutos do Espírito, de amor, misericórdia, perdão, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, tem que prevalecer nas nossas vidas. É isso que importa. Agora, se Ricardo hoje está vivo e amanhã não estará, não define quem eu sou. Não é porque eu morri de Covid ou morri atropelado ou vítima de um assalto que eu estava em pecado, que alguma coisa aconteceu comigo de ruim para que isso trouxesse essa consequência para mim. De forma alguma. De forma alguma. Estevão foi apedrejado, pregando o Evangelho do Senhor. Diz a Bíblia que o céu se abriu e ele viu o Filho do Homem na sua glória. Maravilhoso. O apóstolo Paulo tem referências a respeito do seu ministério. Nós vamos ver isso aqui ao longo do nosso estudo. Então, nós vimos aqui que Eliseu era um profeta, era um homem de Deus, e inclusive o seu nome, o significado do seu nome é Deus é salvação, né? Ele interviu em favor daqueles aspirantes a profetas, daqueles alunos, discípulos dele, né? Entrando com a farinha e, portanto, inibindo os efeitos da morte, né? Então, a fome, né? a doença, né? elas estão aí. Nós estamos vivendo
a cada dia, um dia, né? E Jesus falou muito bem sobre isso, sobre as adversidades da vida. Jesus disse que no mundo tereis aflições, que nada mais é do que adversidade, fome, nudez, né? Doenças, morte. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Então, esse é o maior exemplo. É por isso que o olhar tem que ser para Jesus, né? E não para aquilo que está sendo dito dos púlpitos, contrário àquilo que Jesus disse. É o caso da nossa vizinha, que equivocadamente achava que não precisava tomar vacina porque nada aconteceria com ela, né? Como se ela soubesse o que Deus tem reservado para ela, né? Se for à luz das Escrituras, mediante a salvação, realmente Deus tem a salvação para ela garantida, né? Porque Deus morreu por ela e ela o recebeu como Senhor da sua vida. Mas isso não faz dela algo imune à morte. Se Jesus não voltar, todos nós morreremos, né? Então, vamos ao contexto, né? Assim, ao que temos a dizer aqui através do olhar, inclusive do nosso autor, né? Nós já falamos aqui a respeito do momento histórico da vida de Eliseu, né? Era um momento de fome, né? No Reino do Norte, né? Um reino que, por mais que profetas se levantassem, pregassem o arrependimento, né? Como foi o caso de Elias, de Eliseu e de outros profetas, né? Isaías, Ezequiel, Jeremias, nada impediu que o Reino do Norte recebesse de Deus a condenação de ser exilado, né? O reino assírio foi e tomou eles como escravos e os deportou, porque eles não deram crédito àquilo que estava sendo dito por Deus através dos seus profetas, né? Jesus, né, quando estava lá no Getsemane, né, olhando para Jerusalém e profere aquelas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Eu imagino que é muito difícil a vida de um profeta, né, como no Antigo Testamento, né, Eliseu, Elias, calçar as sandálias de profeta, né, para cumprir os desígnios de Deus é algo difícil, né, difícil de, porque estava se falando com reis, né, trazendo tragédias de Deus anunciadas pela desobediência do reino e das tribos, né? Ou seja, ali havia um risco de morte do profeta, o rei poderia mandar matá-lo, né? E assim outras coisas mais. Mas eles foram fiéis à proposta de Deus e entregaram a mensagem e, portanto, Deus os guardou. No caso de Elias, Deus mandou que Elias se afastasse, fugisse, né, da presença, né, de Jezabel ali, e, portanto, ele foi para um lugar remoto, um lugar que até hoje não se sabe geograficamente o local exato, né? Já se passaram muito tempo. Ali ele ficou exilado ali, aguardando até que a água também acabasse para ele, né? Então, Deus protegeu, né, Elias e os profetas que anunciaram a sua mensagem. Então, nós vimos aqui o texto que foi lido, né, em 2 Reis, capítulo 38, 41. Na nossa lição, há um quadro de escassez de alimento na terra de Gilgal, diz o autor, gerando fome e dificuldades de alimento, porque o povo deixou de servir a Deus, de Abraão, Isaque e Jacó, para dedicarem-se aos deuses das nações pagãs. Foi isso que o autor disse na nossa lição. E ele usa como base essa referência aí que nós lemos no capítulo 4 de 2 Reis, do 38 ao 41. Né? Ele fala que logo no início, né, depois Eliseu voltou a Gilgal, nesse tempo a fome assolava o reino, quando os discípulos do profeta estavam reunidos, e assim foi. E
Portanto, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 a 3, diz: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Isso é Deuteronômio 8, 2 a 3. Lá atrás, né? Lá atrás, ou seja, antes de Eliseu, muito antes de Eliseu, a história está nos revelar que o momento da história lá de Eliseu e de Elias, da nação, das tribos se dividirem, das tribos contrariarem Deus, era algo que estava se repetindo. O povo continuava desobediente, como eu disse, culminando inclusive no cativeiro. Então, Deuteronômio 8, 2 a 3 diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Esse é Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 a 3. Tá? Entretanto, mesmo diante desse cenário de fome, ainda assim conseguiu vivenciar as intervenções divinas mediante sua providência e cuidado. Vimos que a providência de Deus foi Eliseu ter entrado com a farinha e, por exemplo, poupado a vida daqueles que estavam ali famintos, precisando se alimentar, né? E muitos outros momentos também. Vimos que o veneno ele pode matar mais rápido do que a fome, não é uma boa opção, né? E vimos também que por melhor que sejam as intenções, né, os alimentos que nós podemos lançar mão têm que ser cuidadosamente observados, assim, no contexto espiritual, à luz das Escrituras, à luz daquilo que Jesus nos ensinou, né? Porque, do contrário, podemos facilmente nos equivocarmos através de heresias que surgem no nosso meio, né? Por isso que a meditação das Escrituras, o pastor Renato bate sempre nessa tecla, que a vida de comunhão com Deus, ela parte de um princípio de comunhão através da leitura das Escrituras, de uma leitura devocional, uma leitura não uma leitura religiosa, mas uma leitura de quem quer aprender com Deus, de quem quer crescer espiritualmente, de quem tem sede de Deus, como também uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus através da oração, né? Então, as heresias elas surgem a todo momento, né? Cabe a nós identificá-las e entender que ali na panela há morte, né? E aí nós não comemos dela, né? Então, veja que na história bíblica, né, lá no livro de Apocalipse, quando Deus usou o apóstolo João a escrever as 7 igrejas da Ásia, logo no início do livro de Apocalipse, aquelas igrejas foram vítimas de heresia, né? Aquelas igrejas, elas foram definhando, foram morrendo espiritualmente, porque se alimentaram de veneno, ou seja, de heresia, né? E as heresias, elas se opõem a Deus, né? Elas são inverdades, elas não carregam, né, a mensagem do Evangelho de Jesus, né? E, portanto, extremamente perigosas, né, a vida saudável espiritual. Nós temos que ficar atentos disso. Com relação às adversidades da vida, né, o autor lança a pergunta, né? Ele diz assim: o que fazer diante desse quadro de fome na Terra, onde muitas pessoas são tentadas a experimentar o mundo, que prepara um alimento venenoso capaz de roubar-lhes a comunhão com Deus, né? Eu
lendo a lição e vendo as referências da lição, muito importante você também ler as referências que a lição tem de textos bíblicos, que nos ajuda muito a leitura diária. Ali em Filipenses capítulo 10, 4, versículo 10 a 14, o apóstolo Paulo fala assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Veja a vida do apóstolo Paulo, um homem de Deus que foi quem mais teve suas cartas publicadas no Novo Testamento, um homem que foi discipulado por Jesus através de uma revelação do próprio Cristo a ele, né, no caminho de Damasco. Veja que esse homem tinha uma vida muito difícil, sabia o que era passar necessidade, sabia o que era ser afligido por fome, por prisões. Veja que a vida desse homem não necessariamente não tem que ser diferente da nossa. Nós somos discípulos de Jesus como ele era, ou seja, se formos perseguidos, se passarmos necessidades, se passarmos dificuldades, isso não define a nossa fé em Deus. Eu vejo muito em grupo de WhatsApp, quando as pessoas, principalmente grupos familiares, quando aparece uma pessoa doente na família, os nossos irmãos em Cristo, né, uma família evangélica, coloca lá: Deus é fiel, vai curar. Deus é fiel, se vai curar ou se não vai curar. A fidelidade de Deus não passa pela nossa vontade. A vontade é dele, ele é soberano. A fidelidade dele não tem nada a ver com o fato dele curar ou não curar. A fidelidade dele tem a ver com a nossa salvação, com aquilo que ele prometeu, né, que haveria de nos dar, ou seja, que vai nos dar se permanecermos fiéis até a morte. Dar-te-ia coroa da vida. Ou seja, essa fidelidade eu creio, né? Deus é fiel, ele cumpre as suas promessas. Portanto, eu creio nelas. Mas as minhas promessas, as minhas aspirações, as promessas, né, são questões minhas. Né? Todo mundo quer viver, mas nós temos que entender que nós somos limitados, temos que entender que o nosso corpo é corruptível. Vai chegar uma hora que nós iremos morrer, e se Jesus Cristo não voltar, é verdade, mas eu vou continuar